Começa agora The Coach, o seu programa sobre coaching, com o Master Sérgio Ricardo, um dos maiores coaches da atualidade. Hoje eu quero falar para você sobre padrões mentais, padrões sociais, padrões de consciência, porque no nosso dia a dia, no seu dia a dia, nós interagimos com pessoas e pessoas, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, o seu ambiente de trabalho. É importante você entender quais são os padrões mentais que você navega, em que você navega, qual é o teu tipo de consciência e por que isso interage com você no seu dia a dia. Quantas vezes você parou para pensar e olha para quem está do seu lado e imagine o seguinte: que tipo de consciência é essa que ele teve, que é essa que ele tem, que faz com que ele tenha esse comportamento, essa conduta? Quais são os valores das pessoas que estão vivendo com você? Quais são os tipos de consciência das pessoas que estão convivendo com você? Por que eu estou te falando isso hoje e eu quero falar nesse programa? Para você entender mais de pessoas. Quando você entende do ser humano, você é ilimitadamente melhor, ilimitadamente maior no seu nível de consciência também. Entenda mais hoje sobre níveis de consciência, aptidões cerebrais e como você pode interagir com as pessoas. De repente você tem brigas, você não tem relacionamentos bons, você tem alguns problemas com algumas pessoas, onde as pessoas acham que você é muito ou é menos, ou que você deveria produzir mais, ou até mesmo você está achando que tem pessoas vivendo com você de maneira que tem uma conduta errada. Talvez não. Talvez é porque o nível de consciência dessas pessoas, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, daquele colaborador na sua empresa, tem um nível de consciência que você ainda não entendeu, não compreendeu em como lidar melhor com essa pessoa. Será que você sabe o que significa isso na sua vida? Significa sucesso, prosperidade e calma. O nosso estresse, o nosso dia a dia, o nível de consciência do século XXI vai fazer com que você corra atrás do prejuízo, viva na luta, tá todo dia querendo vencer, querendo buscar, querendo comprar, querendo ser mais, querendo fazer o que tem que fazer. Só que eu te pergunto agora, será que você tem fisiologia para isso? Será que você entende um pouquinho mais disso? É disso que nós vamos falar hoje no programa Sem Limites, sobre psicologia e abordagem integral. Essa é a nova visão, essa é a visão coach de uma vida feliz. Essa é uma visão próspera para você não somatizar as emoções, para você não gerar um câncer na sua vida, um diabetes na sua vida, para você não gerar pressão alta e cardiopatias. Tudo isso que eu estou falando não fui eu que criei, eu apenas vou trazer para você estudos imensuráveis de várias universidades do planeta inteiro, para você que está sentado aí na sua casa, entender um pouquinho mais de como ter uma vida mais saudável, com mais tranquilidade, com mais paz e saber exatamente como conduzir a sua vida. Talvez você tenha filhos, adolescentes que estão tendo problemas de relacionamento com eles e você pode entender muito melhor do nível de consciência desse seu filho. Será que o seu padrão social, o seu padrão mental, o seu padrão fisiológico, como está tudo isso para você ganhar mais dinheiro, para você ter relacionamentos próximos, para você ter mais felicidade e mais tranquilidade? O ato de pensar, o ato de amar, o ato de interagir, de se comprometer, vai depender não deles, e sim de você. Então, quanto é você e como você se permite interagir com eles? Como é que você se percebe e como é que você está entendendo o que eles estão querendo de você? Não reclame das pessoas antes de você entender sobre tudo isso que eu falei, padrão de consciência, padrão integral e como você entender a cabeça das pessoas. Eu já volto para nós. Mudou completamente meu relacionamento com a minha família, muito, muito bom. Eu não me relacionava com meu pai. Gente, eu quero convidar vocês para o dia 30 de abril, nós estaremos realizando um Day Coach, para você ter o primeiro contato com o coach, você entender como o coaching pode fazer a diferença na sua vida e você ter um laboratório de coaching. No Day Coach você vai ter nossos profissionais, nossos masters, nossos profissionals trabalhando com você, dando o melhor deles para você de repente se alinhar, para você ter mais foco, para você ter uma estratégia de como você pode acessar status de recursos. Dia 30 de abril aqui em São Paulo, vagas limitadas. Entra nesse site ou entra no e-mail agora, manda um WhatsApp
para você reservar sua vaga. É um preço muito acessível, é simplesmente para você conhecer o que é coaching e o que o coaching pode fazer na sua vida e de repente você começar a praticar isso mais e mais e mais e até conquistar os seus objetivos. Agora eu quero falar para você de níveis de consciência. Quais são os níveis de consciência que interagem no nosso dia a dia? Começar pelo básico, que é o nível de consciência das pessoas senis, das pessoas que estão lutando pela vida, estão querendo manter a sobrevivência psíquica e sobrevivência física. São as pessoas que não têm foco lá na frente, não têm uma visão de futuro e não têm a capacidade de gerar e promover mais vida, mais riquezas e mais relacionamentos poderosos. É o primeiro nível de consciência. Talvez você conheça moradores de rua, talvez você conheça pessoas que estão aí fugindo de alguns problemas sociais e entraram nesse padrão de consciência apenas para se manter vivo na Terra. O outro padrão de consciência, que é bom você começar a interagir, a perceber, são as pessoas que acreditam em sonhos, acreditam em amuletos, são de algumas religiões, ficam fazendo rezas, elas têm algumas crenças e ficam interagindo com essas crenças e vivendo a partir, tomando decisões, tomando posturas e condutas a partir destas crenças. Esse é o nível de consciência que deve ter mais ou menos de 10 a 15% da população mundial. Nós temos também um outro nível de consciência que é o egóico, que são aquelas pessoas que são da turma, que gostam de viver o aqui e agora e não têm um pensamento lá no futuro. Eles não têm consciência do que eles têm como atos agora, eles vão cometer alguns fatos e nessa conduta pode gerar problemas lá na frente. Mas essas pessoas que são egocêntricos, eles não têm essa preocupação. Eles estão preocupados com aqui e agora e eles não estão querendo saber se vai dar problema, se não vai dar problema. E eles são muito bons para trabalhar com a gente porque eles têm um espírito de equipe muito grande, porém deve ser muito melhor orientado, conduzido para conseguir interagir e ter sucesso nos projetos que estão envolvidos. O outro processo de consciência são pessoas que seguem a ordem, a moral, a ética e têm uma conduta regrada. São os militares, são os maçons, são as pessoas das igrejas e são as pessoas que sempre seguem por moral e ética, porém elas têm o culpa, né? Elas sempre agem com problemas com culpa, então quando dá errado elas se culpam, quando não conseguem alcançar os objetivos elas formam um poder de crença e de culpa focado nelas. Por que eu estou te falando isso? 30% da população mundial é assim. Então você deve estar interagindo com muita gente que tem esse padrão de consciência, que segue moral e ética, hierarquia, disciplina, porém age muito na culpa, age muito por não poder sair fora das tradições. E de repente você tem que interagir de uma maneira mais consciente com essas pessoas. O outro padrão de consciência é aquele focado em ciência e tecnologia, orientado para resultados e que estão dispostos a ter abundância material. 50% da população mundial é assim. E para você lidar com essas pessoas, não tem muita conversinha, não tem muito teretetê, não tem muito disque-disque, é fato. Tudo que é fato tem que ser provado e a base é a ciência. A base são os núcleos corporativos e as pessoas querem resultados. Essas pessoas são pragmáticas, essas pessoas não têm tempo para perder e elas estão dispostas a vencer de alguma maneira. O outro padrão de consciência é o que estão focados em ajudar as pessoas e ajudar as pessoas para algo melhor, sem julgamento com relação aos outros, mas focado em ajudar as pessoas. É o eu sensível. São aquelas pessoas que estão interagindo nos processos humanitários, nas igrejas, nas ONGs e querem ajudar o planeta. Nós vimos aí 5 níveis de consciência. Daqui a pouco eu volto para falar dos últimos 2 níveis de consciência que de repente você tem e deve aprender a lidar com essas pessoas. Até já, eu já volto. Gente, eu quero convidar vocês para o dia 30 de abril, nós estaremos realizando um Day Coach, para você ter o primeiro contato com o coach, você entender como o coaching pode fazer a diferença na sua vida e você ter um laboratório de coaching. No Day Coach você vai ter nossos profissionais, nossos masters, nossos profissionals trabalhando com você, dando o melhor deles para você de repente se alinhar, para você ter mais foco, para você ter uma estratégia de como você pode acessar estados de recursos. Dia 30 de abril aqui em São Paulo, vagas limitadas, entra nesse site ou entra no e-mail agora, manda um WhatsApp
para você reservar sua vaga. É um preço muito acessível, é simplesmente para você conhecer o que é coaching e o que o coaching pode fazer na sua vida e de repente você começar a praticar isso mais e mais e mais e até conquistar os seus objetivos. Oi gente, meu nome é Alzenira e eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com os cursos da Senacoach, que é o Centro Nacional de Coaching, uma instituição séria, dedicada a desenvolver pessoas, que oferece inúmeros cursos de programação neurolinguística, cursos em formação em coaching. Os cursos são ministrados pelo Sérgio Ricardo, um profissional competente, dedicado, que entendeu e assumiu a missão de desenvolver pessoas. Então é isso, e eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho da minha experiência com o EPW, que é um evento impactante, que faz a gente se descobrir e entender que a gente já nasce com todas as ferramentas, mas que a gente precisa aprender onde e como acessar os recursos internos para se tornar uma pessoa melhor. Então é isso, fica aqui a minha gratidão a toda a equipe Senacoach, ao Sérgio Ricardo, e a minha dica para vocês acessarem o site e ficarem ligados na agenda de cursos. É isso, um abraço. Olá, meu nome é Michael Marcos, sou aqui de Joinville, Santa Catarina e sou empresário aqui na cidade e quero falar do Senacoach do Sérgio Ricardo. Fiz vários cursos com eles e posso dizer que a Senacoach ela está um nível acima. A Senacoach ela tem trazido cursos diferenciados com um padrão intelectual profissional muito acima da média e com uma profundidade fantástica. Então eu altamente recomendo os cursos da Senacoach, programação neurolinguística, os cursos de coaching. Sérgio Ricardo é sem dúvida um dos maiores coaches, um dos maiores instrutores do Brasil. Então um grande abraço aí para todos da Senacoach e para você que está pesquisando os cursos, eu recomendo, vai fazer uma grande diferença na sua vida como fez na minha. Um grande abraço. Meu nome é William, participei do EPW no ano de 2015, sou empresário da cidade de Belo Horizonte. O EPW foi importante para mim, pois eu, através do EPW com o Sérgio Ricardo, consegui superar todas as minhas dificuldades e conhecer melhor minhas habilidades no dia a dia. Algo que já estava presente em minha vida, só que com a ajuda do EPW e do Sérgio, eu consegui executar isso de forma mais eficaz. Após participar do EPW, consegui atingir os meus resultados, mudar crenças que eram questões até mesmo culturais, questões familiares e desenvolver o meu raciocínio lógico, as minhas habilidades como gestor, como parte de operação, gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, enfim. Na parte pessoal, consegui melhorar minha qualidade de vida e superar todas as minhas expectativas dentro das minhas metas e trabalhos realizados no dia a dia. Você que tem dúvida de participar ou não do EPW, não pense duas vezes. Venha logo, participe do EPW, coloca tudo no papel, suas dificuldades e limitações, que eu tenho certeza que as suas respostas estão no EPW. Com Sérgio Ricardo, eu tenho certeza que você vai conseguir ter total superação com as suas dificuldades e limitações. Venha, participe do EPW. Gente, eu quero convidar vocês para o dia 30 de abril, nós estaremos realizando um Day Coach, para você ter o primeiro contato com o coach, você entender como o coaching pode fazer a diferença na sua vida e você ter um laboratório de coaching. No Day Coach você vai ter nossos profissionais, nossos masters, nossos profissionals trabalhando com você, dando o melhor deles para você de repente se alinhar, para você ter mais foco, para você ter uma estratégia de como você pode acessar estados de recursos. Dia 30 de abril aqui em São Paulo, vagas limitadas, entra nesse site ou entra no e-mail agora, manda um WhatsApp,
para você reservar sua vaga. É um preço muito acessível, é simplesmente para você conhecer o que é coaching e o que o coaching pode fazer na sua vida e de repente você começar a praticar isso mais e mais e mais e até conquistar os seus objetivos. Foi muito bom estar falando com você hoje no nosso programa. É muito bom estar aqui falando de uma matéria que eu vivo, transpiro, respiro o ano inteiro. São quase 50 finais de semana de informações viajando nesse mundo afora. São mais de 3, 4, 5 dias de atendimento por semana. Ou seja, a minha semana, a minha vida, o meu mês é totalmente dedicado a coaching. Nós só fazemos isso. E eu quero deixar você muito, mas muito tranquilo, porque isso tem feito muita diferença na vida das pessoas. Coaching, o caminho para o sucesso. Coaching, a metodologia que veio para ficar desde 1970, que faz as pessoas entenderem, acessar estados de recurso. Coaching, nesse programa The Coach, você vai ter todos os finais de semana, junto com você, um profissional ou vários profissionais que estarão falando e dando dicas com temas sobre muitas realizações, muitas conquistas e como eles conquistam isso, com técnicas que o coach oferece a você. Então, não percam os próximos episódios, não percam as próximas pautas, os nossos programas, os nossos depoimentos. Participe da rede social no Facebook, participe do LinkedIn, no nosso canal do YouTube. Fiquem atentos porque existem aulas grátis, existem insights, existem dicas que de repente você pode mandar para nós através dessas redes sociais e a gente poder contribuir para a sua vida. É muito bom falar de coaching, eu quero muito que você dê certo, eu tenho certeza que todo mundo acorda de manhã para dar certo na vida. E você, está pronto hoje? Eu tenho certeza que sim. De repente você ainda não aprendeu como acessar os seus estados de recurso. E acessar estados de recurso é trabalhar com o seu mindset. Acessar os seus estados de recurso é você entender como você pode ressignificar, recontextualizar, criar âncoras, fazer um novo método de como você conta a história que você tem de você mesmo. Sabe? Contar a história de você mesmo é um grande segredo. Se você quer ter mais valor para você, se você quer ter mais valor para as pessoas, se você quer ter importância para as pessoas, e importância, gente, imagine o seguinte, toda vez que você é importante, é quando você é importado para as outras pessoas. Os seus valores, as suas crenças, o seu estilo de vida, os seus critérios são importados para as pessoas. Por que as pessoas deveriam te importar? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje no programa. Por que as pessoas deveriam fechar um contrato com você? Quais são os valores que eles importam? Você é importante para quem? Qual é o legado que você está deixando? Então, comece a pensar sobre isso. Mas isso começa num processo de assim, que história que você anda contando para você, de você mesmo? Será que você está no estado do agora ou você vive no estado passado ou no estado futuro? Pensa sobre isso. Prazer imenso falar com você. Aprenda a lidar com finanças, carreira, relacionamentos, saúde, autoestima e mais, com Sérgio Ricardo. Nós estamos falando dos níveis de consciência, de como interagir com os níveis de consciência e principalmente quais são esses níveis de consciência que estão aí na nossa sociedade, que deve estar na sua família, deve estar interagindo na sua igreja, no seu condomínio e de repente você nunca ouviu falar com esse tipo de abordagem, com esse tipo de visão que nós sabemos que é a abordagem integral. Eu já falei de 5 níveis de consciência e agora eu quero falar dos últimos 2 níveis, que é um nível de consciência onde é a consciência de um líder, é aquele que não julga, é aquele que não traz para si a responsabilidade ou assume a culpa, e sim ele edifica, ele apoia, ele constrói, ele contribui e faz com que as pessoas, sem julgamento nenhum, ele faz com que as pessoas enxerguem o melhor caminho, atentem para um detalhe que eles não estão vendo e ele não diz nunca, jamais que a visão dele é perfeita, e sim que existe uma visão melhor. Talvez você tenha um líder assim na sua empresa, talvez você tenha um professor assim que já atingiu esse nível de consciência. Esse nível de consciência é o melhor nível de consciência para lidar e liderar pessoas. Talvez, quando eu falo que é o melhor nível de consciência, você deve estar pensando assim, não, mas eu também tenho isso. Só de você ter pensado isso, você já não tem esse nível de consciência. Por quê? Porque daí você já entrou no processo de julgamento. E quando eu falo no nível de consciência de liderança, não se julga. Esse é o padrão de liderança servidora. É o padrão onde você conquista
o respeito, adquire admiração e com isso você consegue influenciar as pessoas. Esse é o padrão melhor de uma consciência no ato de liderança servil. O último nível de consciência é o nível de consciência onde você não tem apego material, apego familiar. São os grandes gurus da humanidade que navegam e permeiam esse nível de consciência, como Gandhi, Madre Teresa, Jesus Cristo. São pessoas que têm um nível de consciência que ajudam a humanidade, Dalai Lama, ajudam a humanidade no sentido de gerar mais vida, mais saúde, mais níveis espirituais, onde as pessoas consigam ter mais amor e compaixão, com muita misericórdia e sem apego material. Esse nível de consciência, um dia nós estaremos vivendo numa sociedade que nós estaremos podendo usufruir desse nível de consciência, que não é o nosso momento. Hoje nós estamos vivendo num processo de nível de consciência social, onde as pessoas estão procurando sobrevivência física e psíquica, onde os valores ainda não estão definidos, onde os propósitos da vida não estão definidos, onde as pessoas estão ainda correndo atrás do prejuízo, e por isso que existem pessoas ainda com muito problema de corrupção no país, com muito problema de hierarquia, disciplina, com muito problema de mal interpretação das coisas, onde a justiça falha, onde existem problemas de relacionamento. Então todos ainda estão vivendo e interagindo em alguns níveis que ainda são densos. Quando nós pudermos interagir, praticar esses níveis de consciência mais evoluídos, nós melhoramos a nossa sociedade, melhoramos a nossa vida, a nossa casa, melhoramos o nosso país, o nosso mundo. E é disso que o planeta está precisando. Eu já volto para a gente poder finalizar e eu te dar as dicas de como a gente poder melhorar o nosso mundo, melhorar a nossa vida e melhorar a nossa qualidade no ato de se relacionar. Até já. Eu quero te dar alguns exemplos do como está a nossa sociedade. Talvez você tenha visto nos jornais crianças pegando uma arma, entrando numa escola, matando um professor. Talvez você já viu em alguns jornais netos e netas indo lá e matando os avós por dinheiro. Talvez você viu nos jornais pessoas brigando pela terra ou por algum prato de comida e um matando o outro, ou seja, é contra a nossa preservação da espécie. Isso tem a ver com o nível de consciência daquele povo, daquele meio, daquela família, daquele país. É disso que eu estou falando para você. Por isso que eu estou aqui hoje, querendo que você entenda como nós podemos lidar com essas pessoas. Quando nós falamos em níveis de consciência, gente, não está certo nem errado. Cada nível de consciência gera um padrão comportamental. Cada padrão comportamental gera um tipo de conduta, valores e propósito de vida. O que tem mais valor para uma pessoa não tem valor para outra. Talvez você ache o seu time muito importante, a sua igreja muito importante, o seu filho muito importante, e para o outro, isso aí não é nada mais do que o dia a dia. Talvez para essa outra pessoa, importante é o carro, importante é o relógio, importante é a religião, eu não sei. Isso não tem o certo nem o errado. Tem sim um padrão comportamental pelo nível de consciência que ele navega, que ele permeia, e esse padrão comportamental segue alguns princípios, valores, com visão, missão e tudo que ele faz no dia a dia. Por isso, todas as vezes que você interagir com pessoas, lembra, ser humano acorda de manhã falando eu te amo e pode à noite falar eu te odeio. Ser humano tem um metabolismo e vive em mudança. O corpo muda, a célula muda, a unha cresce, o cabelo cresce, a pele troca, a saliva muda, o gosto da boca muda. Nós somos uma mudança ambulante. Se você não entender isso, não adianta você querer partir para nenhum lado. Como nós somos uma mudança ambulante, nosso metabolismo reage conforme o que você ouve, conforme o que você tem de padrão. Esse padrão é o seu padrão de crença, é o seu nível de consciência junto com o padrão de crença. E aí, dentro desse contexto, existe um aparelho mental que te colocaram aí dentro da sua mente e talvez você nem saiba qual é o seu propriamente dito. Porque a tua mãe falou desde criancinha coisas para você, o teu pai falou para você coisas desde criancinha, você viu na televisão coisas e vê até hoje coisas que vão entrando na sua mente e vai formatando o seu HD. Esse seu HD, quem criou não foi você. Quem colocou os softwares, os programas que rodam aí no seu HD, talvez foi a sociedade, a família, a religião, a crença, enfim, a mídia, a vida. Aí eu te pergunto, e você colocou o que dentro de você? Você tem o comando do seu ato de pensar? Você tem o comando do seu ato de questionar? Você tem o comando dos seus valores? Será que tudo que você pensa, que você vê, que você viu, o que você julga, de repente é simplesmente o resultado de todo mundo que falou coisas para você?
Então o que eu quero te questionar, entenda mais sobre níveis de consciência, abordagem integral, da sua fisiologia, se você é uma pessoa oxidada, se você tem uma disponibilidade funcional, se você interage com você de uma maneira coerente, se você tem um oxigênio funcional no cérebro. Nosso cérebro, gente, tem 2% de massa corpórea, ele interage com o nosso corpo inteiro e quando você está mal, ele reage totalmente contrário e suga a sua energia. Entenda mais do seu aparelho mental, entenda mais dos seus níveis de consciência. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Gente, eu quero convidar vocês para o dia 30 de abril, nós estaremos realizando um Day Coach, para você ter o primeiro contato com o coach, você entender como o coaching pode fazer a diferença na sua vida e você ter um laboratório de coaching. No Day Coach você vai ter nossos profissionais, nossos masters, nossos profissionals trabalhando com você, dando o melhor deles para você de repente se alinhar, para você ter mais foco, para você ter uma estratégia de como você pode acessar estados de recursos. Dia 30 de abril aqui em São Paulo, vagas limitadas, entra nesse site ou entra no e-mail agora, manda um WhatsApp para você reservar sua vaga, é um preço muito acessível, é simplesmente para você conhecer o que é coaching e o que o coaching pode fazer na sua vida e de repente você começar a praticar isso mais e mais e mais e até conquistar os seus objetivos. Aprenda a lidar com finanças, carreira, relacionamentos, saúde, autoestima e mais com Sérgio Ricardo.